com vocês? Eu tô querendo fazer esse vídeo há muito tempo. Pra quem não sabe, a Cassandra Clare é a minha autora favorita. Ela escreve histórias incríveis com personagens super desenvolvidos, super cativantes e num nível de representatividade que eu nunca vi em nenhuma outra saga. Se você já viu a série Shadowhunters ou o filme Cidade dos Ossos, você já tem uma ideia do que se trata. Se você amou a série ou o filme, já tá mais do que na hora de começar a ler os livros. E se você odiou, tem uma boa notícia, porque assim, os livros são infinitamente melhores do que a série. Sério, tipo, se vocês acharam que fizeram com Percy Jackson ou com Avatar, quando transformaram em filme ruim, foi tipo no mesmo nível que aconteceu com a série. Então, se você odiou a série, não é motivo pra não ler os livros. E se você amou a série, é mais motivo pra ler os livros, porque agora você vai conhecer a história direito. Acontece que as pessoas podem ficar meio intimidadas vendo a quantidade de livros desse universo. Vocês estão vendo que tem tipo um buraco ali na minha estante? Então é porque eu tirei os livros pra poder falar deles pra vocês. São 3 sagas completas, 2 em andamento, uma que ainda tá pra sair e ainda tem alguns livros independentes pelo caminho. Mas eu já vou deixar avisado que cada saga pode sim ser lida separadamente, tá? Mesmo tendo algumas conexões e mesmo eu recomendando que você não faça isso, você pode se você quiser. Então não tem essa obrigação de ler toda essa quantidade de livros só porque você quer se inteirar desse universo. Mas assim, mesmo quem cria coragem pra ler tudo, acaba ficando meio perdido sobre por onde começar. Então por isso mesmo eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo explicando pra vocês a ordem certa, mas teve 2 coisas que me fizeram finalmente tirar esse vídeo da gaveta. Acabou de sair o livro Chain of Gold, que é o primeiro da nova saga da Cassandra, que é The Last Hours, e eu tô doida pra ler, ainda não chegou meu livro, mas eu quero muito comentar dele com as pessoas, então eu preciso que mais gente leia. E a outra é que finalmente lançaram esse livro aqui, o Red Scrolls of Magic, em português. E o post de divulgação que a editora fez foi a coisa mais absurda que eu já vi, porque eles falaram: ah, esse é um ótimo livro pra você começar no universo de Shadowhunters. E não é, gente, tipo, não é. Ele contém spoilers de pelo menos 3 sagas, entendeu? Pelo menos assim uns 6 ou 7 livros que vem antes dele, e você não vai querer de jeito nenhum ler esse livro antes de qualquer outro, ok? É tipo um dos livros que você realmente não pode ler, começar por ele. Eu não sei o que se passou na cabeça da pessoa da editora que fez aquele post. Bom, eu vou começar explicando pra vocês como funciona esse universo e depois eu vou falar a ordem certa pra ler os livros. E eu já queria deixar avisado que eu vou deixar link pra comprar todos eles aqui na descrição e também pra comprar os boxes completos, pra quem já quiser comprar os boxes completos. E eu vou deixar o link de todos em português, menos os que não tem em português, daí eu vou deixar em inglês, ok? E se você já conhece o universo e você quer só pular pra parte de saber a ordem, clica no minuto que vai estar aparecendo aqui na tela. Então vamos começar. Shadowhunters se passa num universo em que há milhares de anos os demônios se apoderaram da Terra. E aí o que aconteceu foi que o anjo Raziel desceu para o nosso mundo e entregou alguns objetos para um humano chamado Jonathan Shadowhunter, que na verdade não se chamava Shadowhunter, depois ele ganhou esse nome, mas enfim, ele se chamava Jonathan, e transformou ele num Nephilim, que seria metade humano, metade anjo. Ele instruiu que o Jonathan transformasse mais pessoas, e foi assim que surgiram os Caçadores de Sombra, com a missão de caçar esses demônios e proteger o mundo deles. Os Caçadores de Sombra existem até hoje, e cada saga da Cassandra se passa num período da história diferente e é focada num grupo de caçadores diferente. São histórias extremamente políticas, com várias metáforas do mundo real. Tem romance, tem comédia, tem ação, tem aventura, tudo que você possa imaginar tem nesses livros. Além dos Caçadores de Sombra, dos Mundanos e dos Demônios, a gente tem também vampiros, lobisomens, feiticeiros e 2 cortes de fadas diferentes. Então tem muita magia e não é uma magia tosca, tipo o Crepúsculo, que os vampiros brilham na luz, tá? Tem, tipo, toda uma lore, tem todo um surgimento de cada raça, é, tipo, realmente muito profundo. Ok, você já tá convencido a ler nesse momento, então que ordem você deve seguir? Como eu falei, cada história se passa num período da história diferente. Mas a verdade é que você não deve ler os livros na ordem cronológica e sim na ordem de lançamento. Isso acontece porque a Cassandra, ela planejou para que cada livro fosse sendo lido conforme eles iam sendo lançados. Então ela organizou muito bem as coisas para que um livro não fosse spoiler de algo que ainda estava por vir. Além disso, cada saga começa de um jeito muito descritivo sobre aquele universo. Então, independente de onde você começar, você vai ser situado no universo
Você não vai ser simplesmente jogado ali como se esperassem que você já soubesse tudo, sabe? Essa mulher pensou em tudo, gente. A saga mais recomendada pra você começar é Instrumentos Mortais, que foi a que inspirou o livro e a série. O primeiro volume se chama Cidade dos Ossos e eu não tenho ele aqui porque na época eu li emprestado de uma amiga minha, foi como eu conheci esse mundo. Então eu só tenho o segundo aqui, que é o Cidade das Cinzas, então a gente ignora essa parte. Mas eu queria ter, tá? Se alguém quiser me dar de aniversário, estou aceitando. A história de Instrumentos Mortais se passa em Nova York, em 2007, e ela segue a Clary, que é essa menina aqui, ó, da capa, essa ruivinha aqui, que achava que até então ela era uma mundana, mas ela acaba se descobrindo caçadora de sombras. Essa saga tem 6 livros, ela é a maior, e assim, a maior parte do fandom concorda que ela podia ter sido dividida em 2, mas não foi. E é a única aqui desse vídeo que eu vou recomendar que eu vou dizer pra vocês não comprarem o box completo. E eu já vou explicar por quê. Acontece que tem um time skip, tanto na história quanto na vida real. O terceiro livro de Instrumentos Mortais, O Cidade de Vidro, ele saiu em 2009. E aí a Cassandra, ela deu uma pausa na escrita dessa história pra escrever a outra saga dela, que era As Peças Infernais. Essa segunda saga, Peças Infernais, tem 3 livros, começando pelo Clockwork Angel. Ela se passa no fim do século XIX em Londres e acompanha a Tessa, uma garota de Nova York que acaba se envolvendo com os caçadores de sombra do Instituto de Londres. E essa história tem o triângulo amoroso mais bem construído que eu já vi na vida. Como eu disse, tudo tem um motivo na mão dessa mulher e é por isso que a gente tem que seguir a ordem de lançamento à risca. Não foi à toa que ela deu uma pausa na primeira saga pra lançar a segunda, entendeu? O terceiro livro de Instrumentos Mortais tem uma batalha final e é quase como se começasse uma nova história no quarto. Além disso, o último livro de Instrumentos Mortais tem spoilers pesadíssimos de Peças Infernais, tipo quem fica com quem sobrevive, etc. Então assim, você realmente não vai querer ler ele antes de ter lido as Peças Infernais, porque tipo, vai estragar muito a experiência. Então o certo a fazer é você ler os 3 primeiros de Instrumentos Mortais, para ler as Peças Infernais e volta pra ler os 3 últimos de Instrumentos Mortais. E foi por isso que eu falei pra vocês não comprarem o box inteiro, entendeu? Porque se vocês já não gostarem dos 3 primeiros, vocês nem continuam. Mas ainda assim, eu entendo que nem todo mundo queira se comprometer com 9 livros de uma vez. E eu tenho que admitir que de todas as sagas, Cassandra não queime, Instrumentos Mortais é a piorzinha. Tipo, foi a primeira que ela escreveu, ela tava começando nesse mundo ainda, então tem uns casais clichês. Eu não gosto da protagonista, nem do menino principal, então podem me incinerar aqui, gente, mas eu não gosto da Clary e do Jace. Então eu vou abrir uma única exceção nesse vídeo e dizer que se vocês não quiserem começar por Instrumentos Mortais, vocês podem ler as Peças Infernais antes, ok? É o único caso que não vão ter spoilers enormes que vão estragar a história pra vocês. Então você tem 2 opções: ler os 3 primeiros de Instrumentos Mortais, ler as Peças Infernais e ler os 3 últimos, ou começa pelas Peças Infernais, que eu tenho que admitir, é realmente muito boa, é uma das favoritas dos fãs, e depois você lê Instrumentos Mortais. É o único caso em que pode ler fora da ordem de lançamento e ler na ordem cronológica, ok? Depois dessas 2 sagas vem um livro independente, As Crônicas de Bane. É um livro que acompanha um personagem secundário que tá presente em todas as sagas, o Magnus Bane, que é um feiticeiro, e que é o meu personagem favorito da vida, não só de Shadowlands, ele é meu personagem favorito da história, assim, da vida. E a gente segue ele por várias desventuras dele ao longo dos séculos. Esse é só um mesmo, gente, podem respirar, tá? Mas, de novo, se vocês lerem fora de ordem, vocês vão pegar vários spoilers das outras sagas nele. Em seguida vem mais um livro independente, o Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Esse aqui se passa em 2009 e ele acompanha um dos personagens de Instrumentos Mortais que se torna um caçador de sombras no final da história, que obviamente eu não vou contar quem é. E aí ele precisa ir para a Academia dos Caçadores de Sombras, que está sendo recém-refundada, pra aprender a ser um caçador de sombras. E assim, é um dos livros mais divertidos de todos, porque é um bando de adolescente numa escola que tá caindo aos pedaços e, tipo, se odiando, sabe? E é muito adolescente, assim, parece que eles estão num acampamento de verão. E é muito fácil de se identificar com essa história, porque ela é muito menos épica que as outras, ela é muito mais tipo um slice of life, assim. Depois de Contos da Academia vem a terceira saga da Cassandra Clare, que é de longe a melhor, que é Os Artifícios das Trevas. Não se assustem pelo tamanho desses livros, tá? Porque, tipo assim, só pra vocês terem uma ideia,
Esse livro aqui, com essa grossura, tem quase a mesma quantidade de páginas desse aqui, que é bem menor, tá vendo? É só porque o papel deles é diferente, aí parece muito maior do que realmente é. Bom, como vocês viram, são 3 livros que se passam em Los Angeles em 2012. A saga acompanha a Emma Carstairs e a família adotiva dela, os Blackthorns, que são personagens que tinham sido introduzidos no final de Instrumentos Mortais. Como eu disse, ela não faz nada por acaso, né? É de longe a melhor saga, com os melhores personagens, os melhores plot twists e a que mais tem representatividade. Sério, é tipo a saga mais representativa que eu já li. E essa saga é a que mais se relaciona com o contexto político atual do nosso mundo, então tipo, é muito interessante ficar vendo as metáforas. Em seguida vem a tal saga que a editora brasileira mandou vocês lerem fora de ordem, que é As Maldições Ancestrais. O primeiro livro da saga, que é esse aqui, o Red Scrolls of Magic, ou Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, se passa em 2007. Mas como eu disse, tem que ler na ordem de lançamento e não na ordem cronológica, tá? Porque por mais que ele se passe em 2007, ele tem spoilers pesados de coisas que só seriam reveladas na história no último de Instrumentos Mortais, entendeu? Porque quando a gente termina de ler Instrumentos Mortais, tem um segredo de um personagem que a gente descobre que é muito chocante e que ele fala sobre esse segredo com outras pessoas nesse livro aqui. Então você já iria ler o último sabendo do segredo, entendeu? Essa saga acompanha 2 personagens de Instrumentos Mortais, que são um casal que é o meu casal favorito da série, mas eu não vou falar qual é, porque se vocês não sabem ainda, eu quero que vocês descubram. E eles acabam se envolvendo numa trama com feiticeiros e demônios. Cada livro dessa saga vai se passar em um ano diferente, então esse aqui se passa em 2007, o próximo, que tem lançamento marcado para setembro, vai se passar em 2012. Depois desse livro, seguindo a ordem de lançamento, tem mais um livro independente, que é o Fantasmas do Mercado das Sombras. Ele acompanha um personagem que é recorrente em todas as sagas, conforme ele tenta desvendar um mistério e encontrar uma certa coisa ou pessoa ao longo da história. Então, assim, esse livro tem spoiler de absolutamente todas as sagas e livros. Esse aqui, se tem um que vocês não podem ler de jeito nenhum antes dos outros, é esse. Porque esse aqui realmente não tem exceção, vai ter spoiler de absolutamente tudo. Então assim, não comecem por esse aqui de jeito nenhum, entenderam? Bom, isso é o que já foi lançado, mas ainda tem mais coisa pra vir por aí. Como eu falei, acabou de sair o Chain of Gold, que é o primeiro da saga The Last Hours. Essa saga se passa em 1903 e ela conta a história dos filhos dos personagens de As Peças Infernais. Seguindo a ordem de lançamento, esse livro ele deve ser lido depois de Fantasmas do Mercado das Sombras e antes do segundo livro de As Maldições Ancestrais, que é o livro branco... O livro branco perdido, se eu não me engano. The Lost Book of the White. Além disso, a Cassandra tem uma última saga que tá pra começar a ser lançada em 2022, que vai se chamar The Wicked Powers, e que vai acompanhar alguns dos personagens de Artifícios das Trevas. Ela vai se passar em 2015, 3 anos depois de Artifícios das Trevas, e como vocês podem estar vendo, ainda tem muita coisa pra ser lançada, e a gente vai poder consumir os livros da Cassandra por muito tempo. Além disso, a Cassandra tem alguns livros que não são exatamente histórias, é mais tipo uma coisa pra colecionar, assim. Tem esse aqui, que é o Codex dos Caçadores de Sombras, que é um livro que os Caçadores de Sombra usam dentro da história. E tem esse aqui, que é History of Notable Shadowhunters and Denizens of the World. Se eu não me engano, ficou História de Caçadores Notáveis e Criaturas do Sombrio Mundo, alguma coisa assim. Vai estar aqui na descrição, que é basicamente, tipo, um guia ilustrado de todos os personagens. E ela também tem um livro chamado Shadowhunters and Downloaders, que são textos escritos por fãs sobre as histórias dela. Ok, você viu o vídeo todo e ainda ficou confuso, né? Então eu vou resumir a ordem aqui. Primeiro, os 3 primeiros de Instrumentos Mortais. Segundo, As Peças Infernais. Terceiro, os 3 últimos de Instrumentos Mortais. Quarto, As Crônicas de Bane. Quinto, Contos da Academia dos Caçadores de Sombra. Sexto, Os Artifícios das Trevas. Sétimo, o primeiro livro de As Maldições Ancestrais, que é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Oitavo, Fantasmas do Mercado de Sombras. Nono, esqueci os números. Nono, Chain of Gold, que é o primeiro de The Last Hours, que eu acredito que vai ser traduzido para as horas finais ou algo assim. E por último, o The Lost Book of the White, ou o Livro Branco Perdido, que vai sair em setembro.
E é isso. Acabamos. Tá aí a ordem, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira: Lazuli, Larimar, Vitor Marra, Yatio Nanami, Honey Sugar Sama, Ian, João Souza e Hassan Matos. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e deixar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.